mais lindo do mundo. Mas a fé e o espírito do povo indiano o tornam mais do que isso. Um monumento ao amor entre marido e esposa. A busca da beleza artística. Ao Islã e a seu Deus Alá. Para seus criadores, o Taj Mahal foi literalmente o céu na terra. Na Índia, a busca pelo significado da vida trilha diferentes caminhos. Sikh, muçulmano, budista, hindu. É uma jornada espiritual expressada em infinitas cerimônias, rituais e orações, formando a alma de muitos milhões. A vida na Índia segue tradições seculares, plenas de atividades e tomadas pela espiritualidade e misticismo. As grandes fés do mundo coexistem lado a lado, na vida de todos e em sua passagem para a morte. Se existe um símbolo para este país intensamente espiritual, é um túmulo, um edifício que muitos consideram perfeito, o Taj Mahal. Um monumento muçulmano numa terra de maioria hindu, o Taj Mahal afeta o espírito de pessoas de todas as fés. O escritor inglês Rudyard Kipling descreveu-o como o portão de marfim pelo qual passam todos os bons sonhos. Shah Jahan, o imperador que o construiu, escreveu: as ninfas do paraíso limpam-no com seus cílios, de tão terno e sagrado. Mas Shah Jahan não poderia imaginar que seu amado monumento acabaria simbolizando uma nação. O Taj Mahal está localizado no centro-norte da Índia, na cidade de Agra, cerca de 170 quilômetros a sudeste da moderna capital indiana de Nova Delhi. Agra foi construída às margens do rio Yamuna e já foi a capital do poderoso Império Mongol. A história do Taj Mahal tem início em 1526, com a chegada dos mongóis, conquistadores muçulmanos do norte. Eles construíram uma capital permanente em Agra, esta antiga cidade indiana que já era habitada 3.000 anos antes de Cristo. Os mongóis expressaram o poder e a glória de seu império com a arquitetura, incluindo peculiares colunas esculpidas, minaretes, arcos e o domo arredondado sobre uma base quadrada. Com os mongóis, a música, a arte e a literatura floresceram, assim como a tolerância religiosa.
Diz a tradição que Krishna, um importante deus hindu, nasceu perto daqui. Um antigo épico hindu chama a cidade de Agrabana, que significa paraíso. Durante o reinado de Akbar, o terceiro governante mongol, o império atingiu a alma de seu povo. Como o primeiro mongol nascido em solo indiano, Akbar entendeu que seu reino não iria perdurar, tornando-se dividido pela religião. De seu majestoso palácio dentro de uma fortaleza em Agra, Akbar iniciou sua campanha pela tolerância religiosa. Ele eliminou impostos discriminantes contra os hindus. Ele aboliu a escravização de prisioneiros de guerra. E casou-se com filhas de famílias reais hindus. Mas Akbar não era apenas um político esperto e um governante sábio. Ele era um homem de alma inquieta. Vagando pelas colinas a oeste de Agra, Akbar encontrou um santo místico de nome Sheikh Salim, que o inspirou a abandonar seus velhos costumes e seguir um novo caminho. Este encontro estava destinado a mudar a feição da Índia para sempre. A espiritualidade na Índia é quase universal, tanto hoje como em seu passado. Durante o século XVI, o imperador mongol islâmico era um poderoso líder religioso, mas o imperador Akbar seguiu seu próprio espírito. Dizem que quando criança ele falou com anjos. Ainda adolescente, ele meditava sozinho no deserto. E como imperador, costumava orar sobre os túmulos de santos muçulmanos. Quando o místico muçulmano Sheikh Salim profetizou que Akbar teria um herdeiro ao trono, uma de suas esposas deu à luz o filho muito esperado. Akbar ficou tão emocionado com a profecia de Salim que mudou sua capital de Agra para ficar próximo ao homem santo. Lá, em 1571, Akbar construiu uma cidade majestosa, chamada Fatehpur Sikri. Hoje, Fatehpur Sikri é uma das mais bem preservadas cidades fantasmas do mundo. Mas logo após sua construção, Fatehpur Sikri tornou-se um grande centro cultural, abrigando mais de 200 mil pessoas. Akbar construiu sua cidade em apenas 15 anos, mas ele soube fazê-lo muito bem. Em Fatehpur Sikri, a união entre detalhes muçulmanos, hindus e budistas resultam numa beleza rara. O palácio de 5 andares, chamado Panch Mahal, foi criado no estilo de um templo budista. Não há sequer 2 colunas iguais. A forma arquitetônica hindu Chhatri, que significa guarda-chuva, também está representada em Fatehpur Sikri. Alguns acreditam que Akbar teve 3 esposas preferidas, uma cristã, uma hindu e outra muçulmana. Acredita-se que cada uma tinha seus próprios aposentos, os quais incluíam detalhes artísticos e arquitetônicos típicos de suas fés. E o túmulo muçulmano primitivo de Sheikh Salim ainda é uma joia arquitetônica da antiga cidade. Mas belos edifícios não eram o bastante para Akbar. Ele tornou-se também um arquiteto do espírito.
Ainda jovem, Akbar desenvolveu sua visão pessoal da espiritualidade, com raízes profundas em muitas religiões. Embora seu primeiro edifício em Fatehpur Sikri tenha sido uma mesquita voltada para Meca, sabe-se que todas as manhãs ele rezava na direção oposta, na direção do Oriente, como um hindu. Após diversas experiências místicas, ele decretou a si mesmo como a autoridade máxima em todos os temas religiosos. Ele chamou essa nova religião de Din-i-Ilahi, que significa a suprema religião de Deus. No salão para pequenas plateias, chamado de Diwan-i-Khas, Akbar mantinha debates com seus conselheiros, incluindo muçulmanos, hindus, cristãos e budistas. Alguns procuravam iluminar o imperador, outros tentavam doutriná-lo. Aqueles que seguiam Akbar adoravam o sol como divindade. Eles acreditavam nos princípios hindus de reencarnação e karma, mas faziam a saudação Allahu Akbar, que significa Deus é grande. Mas Allahu Akbar também pode ser traduzido como Akbar é Deus. Fosse ele Deus ou homem, Akbar não conseguiu atrair muitos fiéis. Sua religião fracassou quando a guerra o forçou a viajar para o Afeganistão. Durante sua longa ausência, a corte de Akbar retornou a Agra. Alguns acreditam que a falta de água em Fatehpur Sikri causou o êxodo. Outros dizem que foi a localização pouco prática da cidade para a defesa da fronteira a noroeste. A verdade permanece um mistério. Mas 20 anos após sua construção, a grande cidade de Akbar foi virtualmente abandonada. Sua utopia fracassara. Mas as sementes que Akbar plantou para a Índia Unida deram frutos sagrados, que logo assumiram uma expressão espiritual ímpar em todo o mundo. Quando Akbar, o grande imperador mongol da Índia, morreu em 1605, ninguém sabia ao certo qual sua verdadeira fé. Os muçulmanos acreditavam que ele era hindu, os cristãos o consideravam muçulmano. O túmulo de Akbar, localizado em Sikandra, 8 quilômetros a noroeste de Agra, revela a mesma tolerância religiosa que motivou o imperador durante sua vida. As influências arquitetônicas incluem detalhes hindus, muçulmanos, sikh e cristãos. Quase 2 gerações após a morte de Akbar, seu túmulo representou o ápice da arquitetura mongol. Mas seria o neto de Akbar, Shah Jahan, que iria construir o monumento visto por muitos como símbolo do céu na terra. Taj Mahal foi chamado de sonho em mármore, poema em pedra, um trabalho perfeito de arte. Shah Jahan tinha uma paixão pela arquitetura que suplantava a de Akbar. Ainda jovem, ele reconstruiu totalmente o palácio de seu avô dentro do forte de Agra, com extenso uso de mármore. Mas ainda maior que seu amor pela construção,
era a paixão de Shah Jahan por sua esposa, Mumtaz Mahal. Como constante companheira e conselheira política, seu nome significava a escolhida do palácio. Mas no terceiro ano do reinado de Shah Jahan, Mumtaz morreu de repente no parto de seu 14º filho. Em seu palácio no Forte de Agra, o imperador ficou em luto por quase 2 anos. O resultado dessa solidão foi o majestoso monumento ao seu amor, o Taj Mahal. O verdadeiro arquiteto do Taj Mahal até hoje é desconhecido. Alguns dizem que foi um joalheiro de Veneza, ou um ourives da França, um matemático da corte, ou um místico religioso que teve a visão do edifício num sonho. Mas a maioria dos estudiosos concorda que o Taj Mahal representa a visão de Shah Jahan. Desde o início de sua construção em 1632, mais de 20 mil homens trabalharam no local. Um exército de lapidários, jardineiros, calígrafos e pedreiros. Já foi dito que os mongóis criavam como titãs e davam acabamento como joalheiros. O imperador importou lápis lazuli do Ceilão, turquesa do Tibete, ônix do sul da Índia e o coral do oceano. Mercadores de toda a Ásia traziam safiras, esmeraldas, rubis e diamantes aos artesãos, que incrustavam as pedras preciosas no mármore. A grandeza do Taj Mahal tornou-o famoso em todo o mundo antes mesmo de estar acabado. De certa forma apropriado, seu nome significa a coroa da região. Os mais românticos também sugerem que seu nome seja um tributo a Mumtaz Mahal. Mas foi apenas o amor que inspirou a grandeza do Taj Mahal. Alguns dizem que Shah Jahan teve uma visão ainda maior para o túmulo de sua amada. O Taj Mahal surge em meio à neblina matinal, sua beleza enfatizada pela suave luz da aurora. Embora o Taj Mahal seja o maior monumento ao amor do mundo, alguns podem perguntar, amor pelo quê? Ele certamente representa o amor de Shah Jahan por sua esposa. Mas poderia o Taj Mahal também refletir o amor de Jahan por seu deus Alá? Quando Jahan ordenou a construção do edifício, sua profunda crença no Islã talvez o tenha levado a uma visão do céu na terra. Seja para mortal ou imortal, alguns acreditam que a expressão de amor aqui exibida transcende ao espírito humano. É um local de peregrinação para visitantes de todo o mundo. Quase todos os detalhes do Taj Mahal têm um significado espiritual. As 4 torres que cercam o túmulo são minaretes tradicionais para chamar os fiéis à oração. Do hinduísmo indiano vem a lótus, flor que simboliza a criação. Da Itália cristã vem a pietra dura, a técnica de incrustar pedras preciosas no mármore branco. Essas delicadas gravações significam que o túmulo de Mumtaz Mahal estará sempre coberto de flores, pois para o Islã, os céus sempre estão cheios de flores.
Como o Jardim Islâmico do Paraíso, o terreno à volta do Taj Mahal está repleto de flores e árvores frutíferas. Como o número 4 e seus múltiplos são sagrados no Islã, cada jardim tem 4 divisões, cada uma com 16 canteiros. Esta simetria é considerada um símbolo da perfeição definitiva. Os rios do paraíso também correm aqui, trazidos à terra como canais que dividem os jardins em quadrantes. O mármore branco do Taj Mahal simboliza pureza de fé. Para o devoto muçulmano, ele lembra uma pérola branca. A tradição islâmica ensina que o mundo foi criado dessas preciosas gemas brancas. O domo em si é um símbolo da abóbada celeste. Alguns acreditam que o Taj Mahal representa o trono celestial em que Alá está sentado para julgar a humanidade. É esta visão que os fiéis poderão ter ao entrar no paraíso. A caligrafia reforça a visão com graciosas citações das escrituras sagradas muçulmanas. O Corão. O juízo final, diz o Corão, trará o fogo, a dor e a maldição para os maus, e a felicidade celestial para os bons. Uma passagem no Arco Sul incita os fiéis: entrai com meus servos e entrai em meu paraíso. Shah Jahan viveu bastante para construir mais edifícios e toda uma cidade, que hoje é chamada de Velha Delhi. Mas ele jamais criou outro paraíso como o Taj Mahal. Os últimos anos de vida de Shah Jahan foram passados em solidão dentro de seu palácio no Forte de Agra. Seu filho déspota, Aurangzeb, tirou o poder de Jahan, matou seus próprios irmãos e governou exigindo uma obediência religiosa ortodoxa. Nesse lugar, em seus aposentos, Shah Jahan realizou muito pouco durante seu exílio, além de olhar para o outro lado do rio, vendo seu perfeito Taj Mahal. Ninguém pode imaginar seus pensamentos ou a profundidade de seu pesar. Mas a lenda diz que quando Jahan morreu em 1666, ele estava olhando para o túmulo de sua esposa, os olhos bem abertos. Ele foi sepultado ao lado de sua esposa e, após sua morte, recebeu o título de habitante do paraíso. A visão de Akbar e de Shah Jahan sobrevive na Índia. Apesar de suas diferenças culturais e políticas, muçulmanos, sikhs, budistas, cristãos e hindus vivem lado a lado, quase sempre buscando a mesma tolerância espiritual decantada por Akbar. Os mongóis criaram um grande império aqui. Akbar tentou construir a cidade perfeita, mas em um edifício, o Taj Mahal, a visão romântica e espiritual de Shah Jahan ficou para emocionar a alma universal. Distribuição Didac. Versão brasileira, Helicon, São Paulo.